Glória a Deus, boa noite. Boa noite. Graça e paz. Amém. Amém? Amém. Já choveu um pouquinho. Obrigado. Agora já parou. Só vai chover bênção do céu na nossa vida. Em nome de Jesus. Não assustou você, nem eu. Como é bom a gente estar na casa do Pai, na presença de Deus. E a gente fica na expectativa daquilo que Deus vai fazer. Não sei vocês, mas eu venho com uma expectativa no céu, em Deus, daquilo que Deus vai mover nas nossas vidas. E eu estava ali esperando em Deus as confirmações que a gente, como um bom pregador, sempre pede, né? A gente precisa mesmo fazer como foi dito aqui no momento da oferta, de confiar no Senhor, não na força do nosso braço. E a gente esperando aquilo que Deus ia trazer como confirmação. Daqui a pouco traz uma palavra através do ministro de louvor, e aí parece que é uma resposta. Parece não, mas é uma resposta daquilo que a gente estava orando. E eu orando ali de cabeça baixa, falei: Deus, eu preciso ter certeza que o Senhor está comigo. Eu não tenho nada para oferecer, mas eu não quero subir ali sozinho, porque senão eu não tenho nada para fazer. Tem que ser o Senhor. E nesse momento Deus trouxe uma confirmação através da vida do Felipe aqui, e a gente é tomado pela glória, pela graça de Deus, pela presença do Espírito Santo. Então eu quero dizer para você que você está proibido de ficar quieto, de ficar calado, porque enquanto você libera a glória para o alto, a glória do céu é liberada sobre a tua vida. Então eu quero que você participe comigo nessa noite daquilo que Deus está fazendo aqui. Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer que Ele tem um propósito específico para você. E depende de mim e de você vivermos esse propósito de Deus. Nós aqui temos que decidir mostrar a nossa fidelidade ao Senhor, para que Ele mostre a sua fidelidade para conosco. Quando nós somos fiéis ao Senhor, Ele nos tira desse lugar de esquecimento, como nós falamos semana passada. Ele nos coloca num lugar onde Ele vai nos exaltar, onde o nome dEle vai ser exaltado, glorificado e honrado através da minha vida e da tua vida. E nessa noite eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus junto comigo no livro de Jeremias, no capítulo 29. Eu vou ler o 11, o 12, o 13 e o 14. Glória a Deus. Você já achou aí? A palavra de Deus diz assim, vou ler na minha Bíblia aqui, quero usar essa versão. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Aleluia. Só até aí. Olha como é bom a palavra de Deus para mim e para você. Isso aqui é uma carta do profeta Jeremias ao povo que estava no exílio da Babilônia. E ele está dizendo assim: olha, o juízo de Deus sobre a vida de vocês é justo, e vocês vão passar pelo exílio, porque vocês abandonaram, viraram as costas para Deus. Mas olha o que Deus está falando para vocês: eu, o Senhor, é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Não é o que você pensa, não é o que você vê, não é o que você diz, não é o que os outros falam a teu respeito, o que os outros enxergam em você. Eu é que sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. É isso que Deus está dizendo. Se vocês me buscam, se vocês passarem, quando vocês me invocarem, então me invocarão. Passarão a orar a mim e eu vos ouvirei. Quantas vezes a gente acha que Deus não está ouvindo as nossas orações? Quantas vezes nós entramos por essa porta pensando que nós estamos sozinhos, que Deus não está nos ouvindo, pensando: será que nós estamos no lugar certo? Será que esse é o meu lugar? Será que foi para isso que Deus me chamou?
E aí Deus está dizendo: se você me invocar, orar a mim, eu vos ouvirei. Quando vocês me buscarem, vocês vão me achar. Quando me buscarem de todo o vosso coração. Hoje de manhã nós ouvimos sobre a fé viva. A fé viva é isso, é a certeza daquilo que nós não vemos, a convicção dos fatos, é ter certeza que quando Deus fala, vai acontecer, e não interessa a circunstância. Semana passada nós ouvimos sobre a tempestade, e Deus que continua acalmando a tempestade, aquietando os ventos. Se Deus falou, vai acontecer. Aleluia. Precisa da minha posição, precisa da tua posição. Mas para isso, e com todo o vosso coração, quantas vezes você tem entrado na presença de Deus, como nós ouvimos aqui pela manhã, sem acreditar que Deus pode mudar essa história, sem acreditar que Deus pode fazer algo para mudar a tua vida, a situação que você está vivendo? É necessário colocar todo o nosso coração, todo o nosso coração. Quando nós nos colocamos na presença de Deus, nós entramos na presença gloriosa de Deus, precisa de todo o coração. Sabe o que é todo o coração? É tudo, é quando você deixa de lado as suas preocupações. Está difícil, tá, mas continua orando. Esquece o problema, esquece o boleto que está vencendo, como foi falado. É a hora de você entregar todo o coração na presença do Senhor. E aí o Senhor diz assim: eu serei achado de vós. Meu Deus. Quando nós buscamos de todo o coração, nós encontramos. E Ele diz: eu farei mudar a vossa sorte. Está difícil, o vento é muito forte, a tempestade é muito intensa, a enfermidade, o decreto da medicina, as pessoas estão falando que não vai acontecer, que não vai dar certo. O Senhor é o único capaz de mudar a minha sorte, de mudar a tua sorte, e de fazer você viver aquilo que Ele sonhou para você. Se eu fosse trazer um tema, um nome, se eu fosse não, vou colocar um nome, um tema na minha mensagem, e o tema dessa mensagem é o lugar mais seguro. Existe um lugar de segurança, existe um lugar que é o lugar mais seguro do mundo, é o lugar mais seguro da terra. Eu ouvi um pastor americano falando sobre isso, e Deus me inspirou a falar a respeito desse tema. E quando eu fui buscar na internet, buscar em Deus, qual é o lugar mais seguro do mundo? Alguém tem uma ideia de qual é o lugar mais seguro do mundo? Aí o índice global da paz, ele vai dizer que o lugar mais seguro do mundo é a Islândia. A Islândia, pelo índice global de paz, foi eleita em 2025 pela 17ª vez o país mais seguro do mundo para se viver. Mas o que eu tenho para falar para você nessa noite é uma verdade que precisa estar latente no nosso coração. A verdade é que o lugar mais seguro do mundo, o lugar mais seguro dessa terra não é geográfico, não é a Islândia pelas suas condições, não é pelo índice global da paz que determina numa região geográfica o lugar mais seguro do mundo, mas o lugar mais seguro desta terra é espiritual, e o lugar mais seguro da terra é no centro da vontade de Deus. Aleluia. Por isso nós cantamos aqui: para onde eu irei? E o meu coração ardeu dizendo: Deus, eu quero estar no centro da tua vontade, porque o centro da vontade de Deus é o lugar mais seguro do mundo, é o lugar mais seguro desse planeta, é o lugar onde Deus te chamou para você estar. É por isso que muitas vezes nós nos perguntamos: será que eu estou no lugar certo? Será que eu estou vivendo o que eu deveria estar vivendo? Será que é aqui que Deus me quer mesmo?
As coisas estão tão difíceis, as coisas estão complicadas, e eu não consigo nem ver esse Deus que eu falo que eu creio. Eu não consigo nem ver esse Deus que eu canto e chamei de meu amigo. Nós nem prestamos atenção na letra, que nós estamos retornando ao lugar do qual nós pertencemos. Deixa eu falar para você que o céu não é o teu destino, o céu é a tua origem. A palavra de Deus vai dizer que o Senhor nos elegeu nele, antes da formação do mundo. Essa palavra nele em português é a junção de em mais ele. O Senhor nos formou em ele antes da fundação do mundo. É por isso que nós nos distanciamos do Senhor, do Criador, da nossa origem. Nós sentimos uma necessidade de preencher um vazio tão grande, porque nós estamos mortos espiritualmente. E por Jesus Cristo nós fomos justificados, nós fomos reconectados na família de Deus, na oliveira verdadeira, pelo sacrifício de Jesus naquela cruz. É por isso, querido, que hoje, quando nós olhamos os peixes e nós tiramos esse peixe da água, esse peixe morre. Sabe por quê? Porque a origem desse peixe é a água. Porque se nós olharmos a palavra de Deus, ela vai dizer que Jesus, quando Deus faz o mundo, quando a criação do mundo, Deus fala para as águas: produzam para si os seus animais. Por isso que o peixe, quando é tirado da água, ele morre, porque ele sai da sua origem. Quando nós arrancamos uma árvore da terra, Deus fala para a terra: produza você o seu próprio fruto. E quando a árvore é arrancada da terra, o que acontece com ela? Ela morre, porque ela está distante da sua origem. A mesma coisa acontece comigo e com você, quando nós saímos da nossa origem, quando nós nos distanciamos da nossa origem, que é o céu. O Senhor nos formou nele. Nós nos sentimos mortos espiritualmente, nós nos sentimos abandonados. É por isso que esse sentimento toma conta da minha vida e da tua. Será que eu estou no lugar certo? Será que eu estou vivendo o que era para eu viver mesmo? Mas eu tenho uma boa notícia para você. Glória a Deus. Jesus morreu naquela cruz em meu favor e em teu favor, para nos reconciliar com Deus, para nos fazer voltar à nossa origem, ao lugar onde nós pertencemos. Essa terra é um lugar geográfico, é um lugar de passagem. O que Deus tem para mim e para você é muito maior, é espiritual. Eu recebo os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. Foi por isso que eu te chamei. Então agora começa a orar, a me buscar, a me invocar, porque eu serei achado de vós. E você vai começar a entender qual é o teu propósito. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós podemos trazer alguns exemplos de homens de Deus que fugiram do seu propósito. E quando nós fugimos da vontade de Deus, quando nós saímos, qual é o lugar mais seguro do mundo? Vocês estão aí, não? Amém? Qual é o lugar mais seguro do mundo? O centro da vontade de Deus. Pode falar sem medo. É Deus que está falando com a gente aqui. O centro da vontade de Deus é o lugar mais seguro do mundo. Quando nós fugimos da vontade de Deus, quando nós fugimos desse lugar, nós começamos a atrair a insegurança para a nossa vida. É por isso que nós não conseguimos entender por que nós estamos no lugar onde nós estamos, porque nós somos tomados pela insegurança. Mas quando nós permanecemos no lugar que Deus te chamou para estar, aquele lugar que Ele determinou para mim e para você, ainda que seja difícil, nós temos uma certeza. Qual é a certeza? É a certeza de que Deus está nos guardando, é a certeza de que Deus está nos protegendo, é a certeza de que Deus está nos conduzindo, é a certeza de que Deus está nos guiando e nos sustentando, porque nós estamos no centro da vontade de Deus, nós estamos vivendo o propósito que Ele determinou para nós. Aí, quando a gente fala de fugir, você lembra de quem?
das figuras, um dos personagens que nós conhecemos a história. E nós vamos ver lá no primeiro capítulo, até o quarto capítulo do livro de Jonas. Jonas era um profeta de Israel. Jonas recebe uma direção de Deus. E a direção de Deus para Jonas era: vai até Nínive. Esse era o centro da vontade de Deus para a vida de Jonas, para esse profeta daqueles dias. Mas a capital de Nínive era, a Nínive era a capital da Síria. E a Síria era o maior inimigo do povo de Deus, do povo de Israel. Era o inimigo mais odiado daquele tempo, porque eles eram muito cruéis. Era o povo mais cruel daquela época, eu ouvo dizer. E Jonas não queria ir para lá, porque era assustador. Quantas vezes Deus tem falado comigo, com você, e você tem dito: não, eu não quero, tenho medo, para lá não vou fazer isso, porque eu não vou conseguir. Quantas vezes você está sendo tomado pela insegurança e fugindo do chamado que Deus estabeleceu para a tua vida? Com medo do que pode acontecer, com medo dos levantes do inimigo. Quantas vezes o inferno tem se levantado contra a tua vida e você tem pensado em desistir, em abandonar tudo, em largar tudo, porque você não está seguro da vontade de Deus para a tua vida, porque você não sabe o que Deus tem para você, você não sabe qual é o seu chamado, que você não sabe se você está no lugar certo. Deus te trouxe aqui nessa noite para trazer certeza no teu coração de que Ele tem um propósito, um chamado para a tua vida, e que estar no centro da vontade de Deus, vivendo este propósito, tem segurança em meio à dificuldade, tem calmaria em meio à tempestade, tem fartura em meio à escassez, porque enquanto você estiver no centro da vontade de Deus, você vai viver o melhor de Deus para a tua vida, com segurança. E aí Jonas, tomado pelo medo, pela insegurança, porque aquele povo era muito cruel, ele fala: quer saber de uma coisa? Deixa eu ver, Nínive está aqui, mais longe, lá no oeste, do que é conhecido no mapa, é Tarsis. Quer saber? Vamos embora para lá. Estou fora, não vou correr, não vou para lá não. E ele toma um barco e segue em direção ao extremo da onde Deus havia mandado ele estar. E aí o que a palavra de Deus nos conta na história? Que aquele barco começa a enfrentar uma tempestade, que todos são tomados de temor, aterrorizados por aquilo que está acontecendo. Deixa eu falar para você: quando você foge da vontade de Deus, quando você foge do lugar de segurança, do chamado, do propósito de Deus para a tua vida, você vai trazer consequências não só para a tua vida, mas também para aqueles que estão no teu barco, para aqueles que acreditaram no teu chamado, no teu propósito e que estão caminhando com você. Vão ser tomados pelo medo, pela insegurança da tua decisão, a ponto daqueles homens ficarem tão cheios de temor e começar a jogar as coisas para fora do barco, porque eles estavam com medo que aquele barco virasse. Os marinheiros, homens forjados nas tempestades no mar, ficaram com medo e começaram a se desfazer do peso, com medo do barco virar. Quando nós fugimos do centro da vontade de Deus, nós perdemos a proteção do Espírito Santo, nós perdemos a condução de Deus sobre as nossas vidas e o nosso barco. E quando isso acontece, as pessoas que estão conosco vão sofrer pelas nossas atitudes, pelas nossas decisões, pelas nossas ações. Então, querido, esse é um momento de você não permanecer fora da vontade de Deus. É a hora de, quem sabe você entrou aqui nessa noite fujão, assim como Jonas, querendo afastar do chamado de Deus, distanciar da presença de Deus, fugindo do teu chamado, do teu propósito. E se você entrou assim nessa noite, eu quero dizer para você que é a tua oportunidade de voltar para aquilo que Deus te mandou fazer, para aquilo que Deus te chamou como propósito para a tua vida, aquilo que os céus já determinaram a teu respeito. Para que foi que Deus nos chamou? Fora da vontade de Deus, querido, não tem segurança. Quando nós saímos desse lugar, do centro
da vontade de Deus, nós saímos dessa posição de segurança, de proteção. Nós perdemos o sustento de Deus. E é por isso que nós queremos desistir, nós queremos abandonar, porque nós somos tomados de medo e insegurança. E aquela certeza que era a fé em Deus, ela é fingida, né? Nós não podemos fazer como Jonas, fugir, mas nós devemos aprender com ele, quando ele entende que Deus chamou ele para um propósito e que ele está correndo e fugindo, por isso está sofrendo consequências. E aí ele faz o que? Ele ora, ele busca o Senhor, mesmo não querendo, ele resolve obedecer. E aí ele pega uma passagem de primeira classe. Por que a risada? Não entendi. Por um grande peixe, ele é levado para onde Deus queria que ele estivesse. A vontade de Deus pode não ser confortável, mas ela é frutífera. Aleluia. Como assim, pastor? Como ela é frutífera? Jonas não queria ir. A contragosto ele vai, ele obedece. Sabe o que acontece em Nínive quando ele chega? A cidade inteira se converte. Ainda que desconfortável, é frutífero. A vontade de Deus vai trazer fruto na minha vida e na tua vida. A vontade de Deus vai fazer a diferença na minha vida e na tua vida. Porque essa segurança em Deus vai nos trazer autoridade. E quando nós estamos tomados de autoridade de Deus, nós fazemos aquilo que Deus está mandando. E as pessoas não olham mais para nós, mas elas veem o próprio Cristo nas nossas vidas. E nós passamos a ser um espelho que reflete a glória de Deus. E é por isso que uma cidade inteira se converte a partir do sim de Jonas. Glória a Deus ou não? Deixa eu te falar a respeito de mais um homem de Deus que queria que as coisas fossem da sua maneira, e Deus fez de outra forma. Paulo foi preso, e mesmo preso, ele permaneceu no centro da vontade de Deus. Quem sabe você entrou aqui nessa noite aprisionado, sentindo que as tuas mãos estão atadas, que os teus pés estão acorrentados e você não consegue mais caminhar. Eu quero dizer para você que essa prisão, ela não vai permanecer. Porque quando Deus age nas nossas vidas, Deus tira Paulo da prisão e coloca ele praticamente no púlpito, no lugar aonde ele vai ser ouvido. Mesmo preso, ele vai criar, vai escrever cartas que vão ditar e vão conduzir a nossa fé até os dias de hoje. Quando nós olhamos a história de Paulo, Paulo queria muito ir a Roma. Nós vamos ver ele falando que ele queria ir a Roma, mas na cabeça dele, o que ele queria ir? Eu quero ir a Roma como missionário. Eu vou livre, missionário, podendo fazer a obra de Deus. Eu quero ir lá para pregar o Evangelho, vou chegar livre. E aí Deus está olhando para ele e fala: olha, você até está pensando da maneira correta, mas você não discerniu muito bem. Você vai para Roma, mas você vai como prisioneiro, por amor ao Evangelho, preso injustamente. Paulo passa por um naufrágio, está lá em Atos 27, 28, depois você lê. Ele vai naufragar na ilha de Malta, e parece que ali a vida dele ia acabar. Ali aqueles romanos que o prenderam disseram assim: ó, vamos matar tudo, os presos, e vamos tentar salvar a nossa vida e fugir daqui. Mas um homem ali entendeu que Paulo era diferente, e ele fala: viu, vamos soltar eles, quem se salvar, se salva.
Paulo chega preso a Roma. Mas deixa eu te falar que na prisão, Paulo escreveu algumas cartas que vão nos auxiliar na nossa fé até os dias de hoje. Nesse período de prisão, Paulo vai escrever Efésios, Paulo vai escrever Colossenses, Paulo vai escrever Filemão, Paulo vai escrever a carta aos Filipenses, que é conhecido como a carta da alegria. Você consegue pensar nisso? Que Paulo, não, eu vou livre, missionário, pregar o evangelho, tranquilo. Você vai preso. Eu preso. Mas eu vou escrever carta. Preso. E eu vou escrever a carta da alegria. Preso. Enquanto nós estamos no centro da vontade de Deus, aquilo que parece prisão, aquilo que parece que vai nos parar, aquilo que parece que é o fim, é apenas o começo, é lugar de fala, é lugar onde Deus vai usar a minha vida e a tua vida para trazer transformação para outras pessoas. E Paulo, preso, aproveita daquelas cenas como um culto. Quantos de nós ficamos esperando uma boa condição para pregar o evangelho? Quem sabe se eu tivesse uma outra condição, eu não poderia pregar. Quem sabe se eu tivesse uma oportunidade de estar com o microfone e ficar em cima do altar, eu poderia pregar. Aí antes do culto, estou eu aqui, nós oramos todas as manhãs pelos voluntários, pela equipe. E agora de noite me deparo com uma cena lá no estacionamento, do outro lado, quem está cuidando do carro, abraçado e orando por uma vida no meio da praça. Não interessa onde você está, no centro da vontade de Deus, vai se tornar um culto, vai se tornar um lugar de fala, porque não é para honrar nem eu, nem você, não é para pastor, para líder de IEC, para liderança nenhuma, mas é para glorificar, para honrar o nome do Senhor, para que Ele tome o lugar de honra na minha vida e na tua vida, para que o nome dEle seja glorificado. É por isso que Ele precisa de mim, de você, é por isso que Ele chamou a mim, chamou a você com um propósito, com uma promessa, para que o nome dEle seja exaltado. E o que parecia prisão e fim é o começo da história onde você vai se alegrar. Lugar de dor se torna lugar de frutificação. A obediência de Jonas levou ele para onde Deus queria que ele estivesse, e uma cidade inteira se converteu, frutificou. O lugar de dor de Paulo, a prisão, se torna num lugar frutífero. Paulo foi aprisionado em casa quando ele chega em Roma. A Bíblia nos conta, a história vai nos dizer que Paulo continuava recebendo e fazendo as coisas, porque reconheceram que Paulo era diferente. Ele não se intimidou com as correntes, com a prisão, com a dificuldade, com a tempestade. Ele falou: não, se eu estou aqui é porque eu estou onde Deus quer que eu esteja. E se eu estou aqui, eu preciso da segurança dele. Nesse lugar aqui, do centro da vontade de Deus, a mão dele está sobre mim, e eu vou ser abençoado, as pessoas vão ser abençoadas, vai frutificar, vai florescer, vai acontecer, e ele pode pregar o evangelho a todos aqueles que passaram pela sua vida. Paulo é conhecido até os dias de hoje, escreveu quase metade do Novo Testamento, cartas da prisão, conhecidas como a carta da alegria dos Filipenses. E nós muitas vezes olhamos e falamos: não, Deus, é muito difícil, estou numa luta lá no meu serviço, no emprego, estou numa luta com o meu chefe lá, o diabo está se levantando porque você deu um indício de que você vai se posicionar, e quando o inferno se levanta, você fala: não, isso aí não é de Deus, porque o pastor falou que quando a gente está posicionado na centro da vontade de Deus, nós estamos seguros. Querido, segurança não é conforto. Jonas estava seguro quando decidiu obedecer, mas não estava confortável. Deus colocou ele num lugar onde o tubarão não ia comer ele no meio da água, onde nenhum outro animal marinho podia acabar com a vida dele e dar cabo daquilo que Deus queria fazer em Nínive.
É algo difícil. E aí a gente passa por uma dificuldade. Ah, meu Deus, não quero mais. Isso não é para mim. Vai ver que é por isso que Deus continua falando com você a mesma coisa. Vai ver que é por isso que o teu ministério, o teu chamado ainda não aprofundou raízes. Porque você está inseguro, com medo, porque você não entendeu ainda que se você estiver no centro da vontade de Deus, você tem segurança, você tem sustento do céu, você tem Deus te conduzindo, te guiando. Ah, pastor, mas para esses caras aí era muito fácil. Homens que tiveram experiências com Deus. Você nunca teve nenhuma experiência com Deus? Você não aceitou Jesus, você não entregou a tua vida para Ele. Quer experiência maior do que essa? Experimentar a salvação, ter o teu nome escrito no livro da vida. E aí nós queremos nos preocupar com nossa posição. Não, eu tenho que servir no GC, eu tenho que estar aqui. Não é a posição, não é para você, é para Deus. A glória é dele, a honra é dele. Daniel foi outro homem de Deus que foi levado cativo ao exílio da Babilônia, ficou preso lá na Babilônia, e foi preso ainda porque era um homem, um menino, um jovem distinto, que conhecia as leis, conhecia bem a cultura, e aí ele é levado preso lá para a Babilônia. Mas o que Daniel escolhe? Longe da sua cultura, longe da sua família, longe da sua terra, longe do seu templo, que era importante para eles naquele tempo, naqueles dias. Ele resolve, porque não vou me contaminar com as coisas do mundo, não vou me contaminar com as iguarias do rei. O mundo não vai me deter, não vai me parar, porque eu sei porque Deus me chamou. Eu sei que Deus tem um propósito na minha vida. Pode vir cova do leão, o leão vai virar vegetariano, porque Deus vai me proteger. É assim mesmo, querido. No tempo de Deus, Adão nasce grande. No tempo de Deus, o leão vira vegetariano. No tempo de Deus, a fornalha aquecida 7 vezes mais, ela se torna uma geladeira fria, e ninguém sofre dano algum. Por quê? Porque é no tempo, no centro da vontade de Deus. E Daniel resolve não se contaminar. Ele resolve manter a sua fidelidade naquele que o chamou. Em meio a uma terra estrangeira, ele fala: não vou me curvar a esses deuses, mas eu vou continuar dobrando os meus joelhos em direção ao Deus de Israel, porque eu sei que se eu orar, se eu invocar, se eu buscar, Ele vai ser achado de vós, Ele vai mudar a minha sorte. E aí Daniel resolve não se contaminar com as iguarias do rei. Ele é lançado na cova dos leões, e dentro do centro da vontade de Deus, ele é protegido num lugar o quê? Desconfortável. Imagina como é confortável. Oh, fica tranquilo, você vai entrar aqui, tem uma meia dúzia de leão, sei lá quantos. Imagina que tranquilidade. Não, vou entrar um monte de leão. Sabe que eu saio? Acho que eu não vou sair. Muito confortável a situação dele. Pode não ter conforto, mas no centro da vontade de Deus tem segurança, tem experiência, tem milagre. Qual é o milagre que você está esperando de Deus? Qual é o milagre que você veio buscar nessa noite? Sabe o que acontece nesse lugar de dor de Daniel? Ele é exaltado dentro da Babilônia, e ele vai ser conselheiro de reis até na Pérsia, porque é para exaltar o nome do Senhor. Daniel se torna uma voz profética, uma voz que fala aquilo que Deus está mandando. Sabe o que era a Babilônia? Era um império pagão, que tudo era contrário aos ensinamentos do Deus de Israel. E olha o que Deus faz: levanta um profeta, um homem de Deus, uma voz dos céus, para mudar o ambiente.
Quando nós ficamos no centro da vontade de Deus, nós mudamos o ambiente. E perceba como quando nós fugimos, o ambiente é alterado. As pessoas ao nosso redor, elas são afetadas, elas são tomadas de temor, elas se aterrorizam, mesmo sendo treinadas naquele ambiente. Mas quando nós estamos no centro da vontade de Deus, o ambiente todo também é alterado. Mesmo em meio a uma terra pagã, mesmo em meio a um monte de gente que não é crente, que não acredita nas coisas que você acredita, que não tem a mesma crença, que não tem os mesmos interesses que você, começa a ser impactado, porque o que está dentro de você é muito maior do que aquilo que está fora, do que aquilo que está ao redor, e todo mundo começa a perceber que tem algo diferente em você, que tem alguma coisa que foi mudada. Não é o lugar que define eu e você, mas o que me define, o que define você é a nossa fidelidade. O que definiu Daniel, que transformou ele numa voz profética, que era conselheiro de reis, não era o lugar. Ele não estava nem na casa dele, na terra dele, ele era estrangeiro. Ele nem acreditava nas coisas que eles acreditavam, mas a fidelidade de Deus definiu o que Daniel seria para aquela geração. Não é o lugar que me define, querido. Já falei isso algumas vezes, talvez você já me ouviu. Eu trabalho com a indústria farmacêutica, a gente viaja bastante, e é engraçado que dentro do nosso ramo nós somos concorrentes dentro do consultório, onde nós precisamos brigar pelo nosso resultado. Mas fora desse ambiente de consultório nós temos uma amizade, nós temos uma boa parceria. E é engraçado que o pessoal que vem de outras áreas, vem do banco, é bem competitivo. Vou mudar aqui. O pessoal que trabalha com a área alimentar é bem competitivo. E eles vêm para a nossa área, eles não entendem como que as pessoas compartilham as informações, se ajudam. Nós temos grupos onde nós falamos dos horários que os nossos clientes atendem. Então a gente está acostumado a jantar junto, a almoçar junto. E quando eu visitava lá em Guarapuava, morar em Ponta Grossa, a gente ia sempre tinha um roteiro da janta. Toda segunda-feira era num lugar, terça-feira no outro, era sempre assim. E num desses restaurantes a gente sempre ia, sentava aquela mesa com um monte de representante, e eu sempre fazia o meu pedido: me dá uma coca de 1 litro. Eles iam beber, e eu ficava bastante tempo, então eu tomava minha coca de 1 litro. E eles sempre olhavam e falavam: nossa, mas você só toma coca, você não vai tomar uma com a gente? Não, não tomo Coca-Cola, tá tudo certo. Vou dar risada igual vocês, talvez até mais, porque eu estou consciente, vocês não. Então eu não vou fazer coisa que vocês fazem. Mas eu nunca fui influenciado pelo ambiente, porque se um dia eu resolvo tomar um copo daquele negócio com eles, eles iam olhar para mim e iam dizer assim: nada, só mais um que diz que é crente aí, ó. Só mais um que nunca viveu nada de diferente, adianta ir para a igreja fazer as mesmas coisas que a gente. Ele faz igual todo mundo, ele bebe com a gente, ele tem uma mulher em cada cidade, está tudo certo, é igual todo mundo. E eu nunca me posicionei da mesma forma como eles. Eu nunca deixei o ambiente me influenciar e definir quem eu era. Mas a fidelidade de Deus, ela define quem eu sou. A fidelidade de Deus diz para mim que não existe vida secular para um homem de Deus. Eu sou homem de Deus na minha casa, eu sou homem de Deus aqui, eu sou homem de Deus lá no meu trabalho, aonde eu ando, eu continuo sendo homem de Deus, porque o que define é a minha fidelidade ao Senhor. E numa determinada noite, todo mundo fez o seu pedido e falou: e aí, o que vocês vão tomar? E aí um deles levantou e falou assim: ó, hoje nós vamos tomar coca porque o pastor está na mesa e ninguém vai beber cerveja. Glória a Deus, é isso que um homem de Deus precisa fazer: mudar o seu ambiente, mudar o lugar onde está inserido. Naquele dia todo mundo tomou Coca-Cola, ninguém bebeu. Eu saí dali chorando. Falei: Deus, muito obrigado. Muito obrigado. Porque isso aqui honra o nome do Senhor. Que eu tenho conseguido me manter fiel. Era fácil? Não era fácil. Fiquei 3 anos longe da minha família. Eu viajava segunda-feira pela manhã, 6 horas. Voltava sexta-feira, 8 horas da noite. Todas as semanas. Tinha dificuldade? Um monte. Charlene falava: não vai dar mais.
Eu não aguento mais, você não chega. A gente quer engravidar, não consegue. Não chega tempo de fazer nada. 2 anos e meio tentando engravidar. Chegava sexta e ia embora, segunda de manhã, 3 noites. Com 3 noites é um monte depois de casado. Quem é casado? É verdade ou não é? Mas o ambiente não vai me definir. O que acontece aqui fora não vai mudar quem eu sou aqui dentro. O que eu carrego dentro de mim, eu fui chamado para ser a habitação do Espírito Santo de Deus. Eu fui escolhido para carregar a presença do Espírito Santo de Deus dentro de mim. E o que acontece aqui fora não vai mudar o que eu tenho, o que eu carrego aqui dentro. Eu sou um vaso de barro que está sendo quebrado e moído cada vez que é necessário, mas o tesouro está dentro do vaso de barro. É a presença de Deus que habita em mim, que habita em você. Então vai definir quem nós somos. O ambiente vai ser alterado pela glória de Deus na minha vida e na sua vida. Aleluia! Muito obrigado, Deus. E para finalizar, ainda não ficou vermelho no relógio, mas eu vou correr. O último exemplo eu quero trazer aqui, Jesus Cristo. Coloca aí Lucas 22. Qual que é? 42. Eu pedi para ela olhar no carro ali, porque eu não anotei. Olha o que Jesus vai dizer. Jesus falando: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Ó, ficou vermelho, Jesus amado. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Põe o outro. E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. E posto em agonia, orava mais intensamente. Olha a diferença do Filho de Deus. Em meio à agonia, ele orava mais intensamente. E o suor tornou-se como grandes gotas de sangue, como as grandes letras e números que meu tempo acabou, estão vermelhas. O suor de Jesus se transformou em sangue, porque ele queria muito não viver esse momento de tristeza, de angústia e de pavor. Mas ele vai dizer: Deus, se possível, papai, se possível, me livra disso aí, não quero viver isso não. Me tira dessa, eu sou filho do Deus vivo, 100% homem, 100% Deus. O verbo se fez carne. Olha o que nós estamos aprendendo aqui para Jesus. A cruz não era o lugar mais desejado, ele não queria ir para a cruz, querido. Ele não queria estar lá. Mas a cruz era o lugar da vontade de Deus, da vontade do Pai para ele. E ele sabia que no lugar da vontade de Deus, estar onde Deus queria que ele estivesse, ali teria segurança. E além de segurança, ele teria uma maior mudança da história, o maior evento da história aconteceria na cruz, que era o lugar onde Deus, o Pai, queria que ele estivesse. No lugar da maior dor de Jesus Cristo veio a maior vitória. A minha salvação, a tua salvação aconteceu na cruz, que Jesus não queria mais. Era a vontade de Deus, era o centro da vontade de Deus, era o lugar de segurança, era o lugar onde Deus estava sustentando. Ah, Pai, está difícil, não é confortável, então eu vou orar mais intensamente, até que o meu suor se transforme em sangue, porque o meu sangue vai frutificar, vai florescer, e muitos virão depois de mim, serão salvos e serão conectados na nossa família, papai, porque se Jesus não morre naquela cruz, não tem redenção, não teria motivo para eu e você estarmos aqui, querido. Mas Jesus resolve cumprir a vontade de Deus. Ele passa pelo momento mais terrível da sua vida. A palavra de Deus diz: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. E naquela cruz, quando ele grita, Eli, Deus meu, por que me desamparaste? Sabe o que acontece nesse momento que ele
realidades que o profeta Isaías havia profetizado lá atrás e apontado para Cristo estão sendo colocadas sobre as costas de Jesus naquela cruz. E quando o pecado entra no coração do homem, quando o pecado se apodera do homem, acontece uma coisa: a separação do homem de Deus. E naquele momento, pela primeira vez, Jesus, o Filho de Deus, foi afastado do Pai. Nesse momento, eu imagino que Deus virou suas costas para a cruz, porque Ele não queria ver o seu Filho sendo tomado por algo que ia o afastar dele. E a terra estremeceu, tudo virou noite. E aquilo ali para Jesus, eu acredito que foi o momento mais terrível da sua história. A cruz não era o lugar que ele queria ir, mas ele foi porque era a vontade de Deus. Qual é o lugar mais seguro do mundo, irmão? O centro da vontade de Deus. É isso que eu quero que você saia daqui com essa certeza e com essa alegria dentro do teu coração, que um momento de tristeza, de angústia de Jesus, mas o sangue vertido naquela cruz trouxe redenção, trouxe adoção, trouxe justificação, trouxe santidade, santificação para os nossos dias. E nós precisamos andar em santidade, porque sem santidade é impossível agradar a Deus. Jonas nos mostra que fugir da vontade de Deus nos traz tempestade, e nós vamos viver um período desconfortável. Paulo nos mostra que mesmo as prisões podem nos colocar em lugares de fala. Nós vemos que Daniel também nos mostra que em terras estranhas nós podemos florescer, nós podemos permanecer fiel, mas Jesus mostra que a vontade de Deus, mesmo que seja dolorosa, sempre nos conduz em direção à vitória. Então, se você entrou aqui nessa manhã, nessa noite, eu já estou perdido no tempo, mas se você entrou aqui no dia de hoje, fugindo da vontade de Deus, como Jonas, quem sabe você pensou que você estava aprisionado e que era o fim como Paulo, quem sabe você está se sentindo um peixe fora d'água, como se sentia Daniel em terra estrangeira. Eu quero dizer para você que esse Jesus nos trouxe vitória na cruz, morreu naquela cruz em teu favor, para que hoje você recebesse vitória de Deus, para viver o propósito que Deus te chamou para viver. É tempo de viver o que Deus tem para você, é tempo de permanecer e não de desistir, porque a vontade, o centro da vontade de Deus é seguro, é o lugar mais seguro do mundo. Jesus está te convidando nessa noite a permanecer e não desistir. Não desista, não desista. A obediência é capaz de nos trazer a vitória. É só por meio da obediência que nós vivemos a vitória de Deus nas nossas vidas. Então eu sinto em te dizer, não é aonde você queria estar, é aonde Deus quer que você esteja. Deus, mas por que nessa empresa? Porque Deus quer você ali. Deus, mas por que nessa família? Eu não tive a chance de escolher a minha, você teve a tua? Deus te colocou aí, porque Deus tem uma obra para fazer através da tua vida, na tua família. Ele vai usar você para mudar o ambiente. Quando tudo parece difícil, não é sobre o meu desejo, a minha vontade, a minha decisão, mas é sobre o que Ele quer para a minha vida, é sobre o que Ele quer para a tua vida, é o que Ele vai fazer. Então, como nós vimos lá no início, aquilo que Deus planejou para mim e para você é maior do que os nossos planos, porque eu é que sei os planos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para que vocês possam viver aquilo que vocês desejam. Mas para isso, me busca, me invoca, me procura com todo o vosso coração, porque eu vou mudar a tua sorte. Então, quem sabe você entrou aqui fugindo mesmo do chamado, se sentindo preso, é a hora de romper as cadeias, e eu quero orar por você. Quem sabe você está com o coração sangrando e vertendo em dor, e entrou aqui nessa noite com a esperança de que Deus fosse falar com você. Esse é o momento de você aniquilar a dor através de um posicionamento, e é de se colocar no centro da vontade de Deus, porque a prisão vai embora, a dor acaba, a tempestade cessa, a escassez se torna fartura, porque a presença de Deus é maior do que qualquer dificuldade. Ainda que não tenha conforto, tem segurança. Ainda que não tenha conforto, tem condução de Deus. Ainda que não tenha conforto, Deus está sustentando. Ainda que não tenha conforto, Deus está dando vitória, em nome de Jesus. E eu quero orar por você. Qual é a posição? Você está como Jonas? Se coloque de pé se você está como Jonas, fugindo daquilo que Deus te chamou.
Quem sabe você está como Paulo nessa noite, se sentindo aprisionado no teu chamado, sem ter oportunidade. Eu quero falar para você que não depende de microfone, de altar, de púlpito. A prisão se tornou um lugar de fala para Paulo. O estacionamento, a praça se tornou lugar de fala para um dos nossos voluntários, para falar do amor de Deus, abraçar e orar por uma vida do outro lado da rua. O lugar de fala é o lugar do centro da vontade de Deus. Comece a falar com o Senhor aí. Fala qual é o lugar que você está e que nessa noite você está decidido a se posicionar. Deus, em nome de Jesus, papai, eu quero orar com a tua igreja nessa noite, Deus. Eu quero apresentar ao Senhor cada uma das vidas e corações que estão aqui nessa noite. Cada um deles, Senhor, ouviu a tua palavra, e assim como o Senhor falou no meu coração, eu peço que o Senhor comece a trazer à tona, trazer à lembrança aquilo que precisa ser transformado nessa noite. Comece em mim a tua transformação, Senhor. Mude o meu coração para que eu possa estar no centro da vontade de Deus, para que eu possa viver nesse lugar de proteção e de segurança que nós só temos debaixo da tua vontade, vivendo o propósito para o qual o Senhor nos chamou. Então, em nome de Jesus, Senhor, nessa noite eu quero orar por aqueles que entraram aqui com Jonas, que estavam dispostos a abandonar tudo, a fugir do chamado, a fugir do propósito, a deixar de lado a posição que o Senhor estabeleceu e os colocou, para que eles possam se posicionar nessa noite, Deus, e não mais ser considerados fujões, mas aqueles que vão florescer, frutificar, e uma cidade inteira vai se converter por essa posição. Em nome de Jesus eu quero orar, Senhor, por aqueles que estão orando e apresentando ao Senhor uma vida como de Paulo, que se sentem aprisionados, como se as cadeias fossem parar, Senhor, como se fosse o fim, como se tudo estivesse acabando. Em nome de Jesus eu quero orar, Senhor, para que cadeias sejam quebradas nesta noite. Eu quero orar, Senhor, para que todo ferrolho de ferro, toda algema, todo cadeado, Senhor, caia por terra nessa noite, em nome de Jesus, e que as vidas comecem a ser impactadas pela tua presença aí no banco, Senhor, aonde elas estão, porque os anjos do Senhor estão caminhando em nosso meio. Então comece a ir de encontro a cada coração, e aquele que está como Daniel, Senhor, se sentindo um estrangeiro, Senhor, não sentindo parte, que o Senhor possa fazer com que ele entenda que ele é parte da família de Deus, e que é tempo de viver o propósito, o chamado para qual Deus estabeleceu, o qual o céu já decretou, Pai. Em nome de Jesus, que nós possamos olhar para Jesus Cristo como nosso maior exemplo nessa noite, de abandonar as nossas vontades, que nós possamos rasgar o nosso coração nessa noite e dizer: Deus, eu abro mão das minhas vontades para que se cumpram as tuas. Pai, eu deixo as minhas decisões, os meus sonhos de lado, para que as decisões do céu possam ser estabelecidas sobre a minha vida. Eu quero orar, Senhor, por esses corações que estão sendo rasgados na tua presença e estão dispostos a viver o novo de Deus, uma nova estação, um novo tempo, um novo ciclo em Deus, porque eu creio que o Senhor está mudando sorte nessa noite. Eu quero profetizar que tem sorte sendo alterada. Você que estava pronto para desistir, para não voltar mais aqui, o Senhor está te fortalecendo nessa noite, para que você possa viver o propósito da chamada de Deus para a tua vida. Você que tem dificuldade lá dentro da tua casa, que você estava pensando em abrir mão de tudo, de abandonar, de ir embora, Deus está entrando e acalmando a tempestade, e está dizendo: ainda bem que você está aqui, porque eu te trouxe para mudar a tua sorte. Você que estava pensando em desistir de orar pelo teu familiar, aquele que está envolvido com drogas, aquele que está afundado nas drogas, você dizia: Deus, eu não vou mais orar, eu desisto. Permaneça, Deus está mandando te falar: continua orando, permanece, não desista, porque eu estou trabalhando, vou mudar a tua sorte. Então, em nome de Jesus, Senhor, nesta noite nós oramos pedindo para que o Senhor possa nos fortalecer, Pai, e acima de tudo, nos traga discernimento do Espírito, Pai, para que nós possamos entender qual é o chamado, qual é o propósito e qual é o centro da vontade de Deus para as nossas vidas, porque é nesse lugar que nós vamos experimentar a vitória, o milagre, a proteção, a segurança e o sustento do Senhor, Pai. Eu oro, Deus, por cada vida nessa noite, em nome de Jesus.